Olá pessoal, boa tarde. A ideia então é tentar fazer vídeos mais curtos nessa área, tá? Então eu vou passar brevemente nos pontos interessantes, tá? Do que eu vou comentar na aula síncrona, talvez em mais detalhes com vocês, tirar as dúvidas também. Tá, o primeiro assunto da aula de hoje então são os algarismos significativos. O que são os algarismos significativos? São os números que tu tem certeza e mais um duvidoso. Tá? Então, por exemplo, nessa barra metálica, se eu colocar ele do lado de uma barra, de uma régua, tá? Qual que seria os números significativos? Seria um número que tu tem certeza, que é o 4, tá? E um número de incerteza, por exemplo, poderia ser 4,6. Tá? Se a unidade for centímetros, esses seriam os algarismos significativos. Os números que tu tem certeza, mais um duvidoso. Tá? Aqui tem toda a explicação, então, mas eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Vocês podem ler essas definições e a gente vai poder discutir na aula síncrona também. Mas então, os algarismos significativos têm uma definição, é qualquer dígito entre 1 e 9, todo zero que não anteceda o primeiro dígito não zero, e alguns que não sucedam o último dígito não zero é um algarismo significativo. Só que isso é uma confusão, então vamos para alguns exemplos. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 algarismos significativos, 3, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso aqui, o zero à esquerda, ele não é, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ele não é considerado um algarismo significativo. Nesse caso aqui, temos novamente 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, zero à esquerda não é considerado, e aqui também 0, 0, 1, zero à esquerda também não é considerado. Só que o zero à direita também ele é importante, porque se tu apresentar uma medida com o número 1,0 metros, é diferente de 1,00 metros. Porque aqui a gente tem mais uma precisão de uma casa. Então esse aqui seria um número desconhecido, enquanto que nesse número seria a primeira casa após a vírgula, que seria um número duvidoso ou desconhecido. Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Quando o zero à direita aparece, a gente tem que dar uma olhada. Por quê? Porque se ele tiver nessa forma aqui 20.000, tá? E eu for escrever ele como 2 vezes 10 na 4, eu tenho apenas um dígito significativo. Agora, se eu puder escrever 2,000 vezes 10 na 4, são 4 dígitos significativos, porque esse aqui entrou na análise. Ele entrou dentro da exponencial. Então, instrumentação, essa diferença é importante porque a gente vai estar trabalhando justamente com erros e incertezas. Então, num instrumento analógico, se um voltímetro mostrar 1,45 volts, o algarismo 5, que é o duvidoso. Aí foi arbitrariamente escolhido porque a gente não tem como medir. Alguém poderia ler 1,49 e também estaria correta a leitura, porque apenas o 1 e o 4 são os confiáveis. Então, para fazer o arredondamento, dá para fazer toda a computação do modo que tem um número excessivo de dígitos e arredondar então o número depois para o correto número de algarismos significativos. Se o primeiro número descartado for maior do que 5, tu aumenta uma unidade no arredondamento. Agora, se for menor do que 5, tu não adiciona uma unidade. Se for igual a 5, tem que verificar se o último número retido é ímpar, daí tu aumenta 1, se não, não. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Fazer o arredondamento. Por exemplo, aqui. Em qualquer operação, o resultado final deve ter uma quantidade de algarismos significativos igual à quantidade da parcela envolvida com o menor número de significativos. Então, faça o arredondamento dos números abaixo para apenas 3 algarismos significativos. Então, aqui, se tu for pegar o quarto número, ele é maior do que 5, vai para 1,88. Aqui, o quarto número é igual a 5, o anterior é ímpar, então foi para 8,46. O quarto número
é 5, o anterior é par, então se mantém 6,96, certo? Aqui tem algumas representações, tá? Quando apresenta o número e a sua incerteza, eles têm que apresentar o mesmo número de algarismos significativos. Aqui também quando tu faz uma soma, a gente arredonda para 129,10, que são 5 algarismos significativos, tá? Porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Por que aqui foi arredondado para 5 algarismos significativos? Porque aqui tu tem 4, aqui tu tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui foi considerado o M1 como 0,5, o outro não tem. Aquele 0 foi inserido apenas para fim de cálculos, mas ele não é, o número duvidoso é o 5. Então a soma tem que ter o mesmo número de algarismos significativos. Tá? Aqui a mesma coisa, a menor parcela tem 3 algarismos significativos, quando faz a multiplicação arredonda para 3 números significativos. Nos instrumentos digitais, normalmente são apresentados dígitos aqui, ó. Por exemplo, 1000 volts, 600 Hz, e daí esse último número é o número duvidoso. A gente tem certeza sobre o 6, o 0, e o último dígito do instrumento digital é o algarismo duvidoso. Aqui tem alguns exercícios, tá? Tem a resolução, fazer a transformação das unidades abaixo apresentando o resultado em notação científica e mantendo o mesmo número de algarismos significativos. Eu peço que vocês façam esse exercício. Aqui tem os gabaritos, tá? Mudando de centímetros para metros e mantendo 3 algarismos significativos e assim por diante. Tá? Tem mais alguns exemplos aqui. Então, com esses exercícios, vocês conseguem fazer essa avaliação. Tá? A sugestão de um documentário, então, que mostra como é feita a medição de tempo, distância, sistemas massa-mola, calor, iluminação e eletricidade. No YouTube vocês encontram The Measure of All Things. É um documentário interessante. Eu imagino que ele ainda está que dá para assistir, se bem que aqui na imagem está dizendo Not Current Available, mas mas não na BBC iPlayer, mas eu acho que no YouTube ainda está disponível. Fica só como curiosidade, uma dica para vocês assistirem. Aqui a gente vai falar um pouco então sobre análise de incertezas. Tá? E o que seria isso? A gente vai interpretar a medição como um valor de referência ou valor verdadeiro e 2 erros. Tá? O erro total, que vai ser a soma de um erro sistemático e um erro aleatório. O erro sistemático é o que desvia o valor medido do valor de referência em média, é um valor médio de erro. Enquanto que o valor aleatório é toda essa dispersão em torno do valor médio medido. Então aqui tem essa explicação, que o erro total é a soma de erro sistemático e o erro aleatório. A definição do vocabulário internacional de medição, do que é uma incerteza, é um parâmetro não negativo, então sempre positivo, que vai caracterizar a dispersão dos valores, tá? Com base nas informações utilizadas. Então a gente vai medir dispersão. A dispersão se mede por desvio padrão, variância, são esses parâmetros estatísticos que avaliam a dispersão de valores de medidas. Enquanto os valores de tendência podem ser medidos, por exemplo, pela média, mediana e moda. São medidas de tendência central. Então, se eu vou medir um ângulo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medições ficam em torno de 50 graus, eu tenho 6 medições em torno de 40 graus e por algum motivo de erro eu medi 80, 10 graus, a média vai estar centralizada aqui nesse valor em torno de 44,6 graus. A mediana, que é o valor do meio, no sentido de se eu tenho 11 medições, o valor central, a medição 6 central, vai ser a minha mediana. A mediana ela é muito utilizada quando tu tem um valor extremo que é muito diferente dos demais. Por exemplo, se eu realizo várias medições, eu meço 1, 2, 1, 2 e meço 50.
e eu quero pegar um valor central, eu vou pegar a mediana. Eu vou ordenar todas essas medições, 2, 2, 50, e vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pegar o quinto valor aqui e a mediana é 2. Se eu pegasse a média, ela não seria uma boa estimativa de tendência central. Se eu pegar a moda, é o número que aparece mais vezes, a moda é 1 nessa sequência numérica de medições. Então, o histograma ele mede o número de ocorrências de uma medição. Por exemplo, se eu estou medindo comprimento em micrometros, apareceu 10 vezes a medida 1,55, apareceu 7 vezes a medida 1,56, e eu vou plotando aqui o número de ocorrências pelo valor medido, e eu tiro o valor médio. Esse formato de curva aqui, ele se assemelha muito a uma curva normal, tá, na forma de uma gaussiana, que é a curva que a gente vai estudar nessa disciplina, porque ela é a que está mais presente nas medidas experimentais quando tu tem um ruído aleatório. Tá? Ela é o que mais se assemelha nos processos de medição. Tá? Claro que tem outros tipos de curvas que também são medidas na área experimental, mas essa é a mais utilizada porque é a que está mais presente. O ruído branco, variações de temperatura, variações de trepidação costumam resultar em variações gaussianas, onde tu tem um valor central, que é a média, no pico da gaussiana, e ela vai se expandindo em menor quantidade, menor ocorrência, à medida que vai se distanciando da média. Tá? Então, o valor verdadeiro de x seria o valor médio, tá? Mas se eu conheço o valor, tá? E o valor na verdade é 1,054, tá? Então a diferença da média para o valor verdadeiro seria um erro sistemático, e a medida de dispersão daquela gaussiana, o quanto que os valores se dispersam da média, seria a minha incerteza, o meu erro aleatório. Mas a gente vai ver isso daí. Bom, então na medida de dispersão, tá, a gente vai trabalhar com variância e desvio padrão. Por exemplo, eu tenho 30 medidas de capacitores, tá, na massa de 30 capacitores. Eu plotei aqui a dispersão deles. Veja que novamente nós temos uma gaussiana. Eu posso calcular então a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, onde eu vou pegar cada uma das amostras e subtrair pela média, elevar ao quadrado, fazer um somatório de ponto a ponto da diferença da média da amostra pela média ao quadrado e dividir pelo número de amostras. N é o número de amostras. Então aqui eu tenho 30 amostras, eu vou fazer o somatório da diferença de cada uma das medidas para a média, elevar ao quadrado, né, e somar todas elas e dividir por 30. O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então eu pego e tiro a raiz quadrada e encontro a variância. Quando tu tem um número menor de amostras, tá? Tu não tem uma população, normalmente para um N menor do que 30, a gente utiliza a variância e desvio padrão, subtraindo uma unidade aqui. Diminui os graus de liberdade. Você deve ter visto mais detalhes em estatística, tá? Probabilidade estatística. Então, a variância é S ao quadrado e o desvio padrão de uma amostra pequena vai ser a raiz quadrada da variância, tá? Só que aqui, ao invés de dividir por n, tu divide por n menos 1. Bom, agora a gente vai entrar na questão da incerteza padrão, tá? Que é a estimativa utilizada na medição para o cálculo da incerteza. Tu tem uma média dos valores, tu pega os valores, tá? Por exemplo, vai fazer 50 medidas de massa. Tu vai pegar cada um desses valores que tu mediu, vai somar todos eles, x1 até x50, e dividir por 50, tu tem o valor médio, o x médio.
Se tu repetir esse processo diversas vezes, tu vai observar que se esses valores têm uma dispersão, tá? Isso dá, eu vou botar até um vídeo que tem no YouTube, uma demonstração disso. Se tu repetir ele várias vezes e ficar pegando os valores médios, x1 médio, x2 médio, e repetindo várias vezes até um número muito grande, tu vai encontrar que a variância da média é a variância ao quadrado dividido por n, que é o número de amostras. Então, o desvio padrão da média é o desvio padrão, tá, da população dividido por raiz de n. Tá? Então, esse que é o valor que a gente vai utilizar como incerteza padrão. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, uma sequência de amostras aqui, esses valores aqui, vai calcular o desvio padrão, por aquela equação, por exemplo, que eu passei aqui, desvio da média ao quadrado, tirando a raiz dividido por n, e vai dividir por... E esse é o nosso desvio padrão da população. Para encontrar a incerteza padrão, a gente calcula o desvio padrão da média, que é o desvio padrão da população dividido por raiz de n. Tá? Se for uma amostra menor do que 30, o desvio padrão da média vai ser igual ao desvio padrão das amostras pequenas dividido por raiz de n, tá? Quando n for menor do que 30. Bom, então a gente tem aqui a nossa curva normal, onde tem o pico, e aqui eu estou normalizando, considerando então que o μ é a média e que o S é um desvio padrão, tá, da população. O que eu consigo verificar? Que se eu pegar todos os... aqui estão todas as ocorrências, tá? Então se eu pegar a integral desse gráfico aqui de menos 1 até 1, o z, então, se o z for igual a 1, tá, significa que eu vou pegar todos os x que estão dentro do intervalo de x menos a média menor do que um desvio padrão. São todas essas ocorrências que estão aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui. Então, se eu tenho um x aqui, por exemplo, x menos a média vai ser menor do que um desvio padrão. Aqui eu estou fazendo x menos a média dividido por um desvio padrão. Digamos que o desvio padrão seja 10 centímetros de uma medida de comprimento. E eu medi 21 centímetros. Tá? Uma medida é 21 centímetros e a média é 20 centímetros. Então significa que eu vou ter 1 centímetro sobre 10 centímetros, o meu z seria 0,1. Essa amostra seria bem aqui, bem pertinho do zero. Então todas essas medições que estariam dentro dessa razão de x menos a média dividido pelo desvio padrão menor do que um desvio padrão, eles correspondem a 68% dos valores possíveis de uma distribuição normal. Calcular essa integral aqui, ela vai ser 68% da integral de toda a curva. Tu pegar dois desvios padrões, que corresponde de menos 2 até mais 2, vai entrar em toda essa região aqui, que corresponderia a 95% dos valores possíveis. Agora, se tu pegares três desvios padrões, tu trabalha com 99,7% dos valores possíveis em uma distribuição normal padronizada. Tá? Então a gente trabalha com as tabelas, tá? De modo que a gente já tem esses valores normalizados, tá? Dependendo de qual o grau de confiança que a gente quer na nossa distribuição, a gente vai utilizar esses multiplicadores para trabalhar com as incertezas. Tá? Por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma média de uma sequência de medições que deu 20 graus, certo? E uma medida
de 20,1 graus Celsius, com um desvio padrão de 0,1 graus Celsius. Qual seria a probabilidade, então, de que eu tenha medidas maiores e menores do que 20,1 graus Celsius? Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o Z aqui, que é tabelado, que é dessa tabela aqui, que vocês devem ter visto também em probabilidade estatística, a tabela Z. E eu vou fazer 20,1 menos 20, que é a minha medida menos a média, dividido pelo desvio padrão. Tá? Ela deu, então, um desvio padrão. Ok. Então, se eu fosse trabalhar com essa relação aqui, tá? Eu saberia que aqui dentro estão 68% dos valores, mas eu tenho que pegar mais toda essa relação que está para cá, para saber qual a probabilidade de ser menor do que um desvio padrão. É todo esse intervalo aqui. Eu não estou preocupado com o intervalo de menos 1 a 1. Eu estou preocupado no intervalo de menos infinito até um desvio padrão. Eu quero saber a probabilidade de ser menor do que a medida de um desvio padrão. Tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, uma distribuição normal cumulativa, que pega toda essa área aqui, ó, com o z vindo de menos infinito até o valor do z. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, esse valor é 84,17, que ele entra aqui, ó. Um desvio padrão, 0,84,13. É 84,13. Então aqui, ó, deu 84,13 é a probabilidade de estar abaixo de um desvio padrão. Então, que é estar abaixo de 20,1. E o restante, para fechar 100%, a probabilidade de ser maior do que 20,1 é de 15,87. Tá? Uma distribuição normal, então, ela é caracterizada pela sua média e seu desvio padrão. O valor médio está no pico. Tá? Aqui a gente tem o x médio. E quanto maior for o desvio padrão, mais larga ela vai ser. Tá? Ou seja, dentro de um desvio padrão, ainda vão estar contidos os 68% das medições. Só que vai estar um range maior aqui. Tá? Porque aqui eu também vai estar contido 68% dos valores, 68% da integral dessa área. Só que o range de possibilidades é menor. Por exemplo, o valor médio pode ser 10 centímetros. E aqui eu ter 68% dos valores variando de 5 a 15 centímetros. Tá? Ou seja, o meu desvio padrão ia ser igual a 5 centímetros. Nesse caso aqui, eu poderia ter uma média de 10 centímetros e 68% estarem dentro de 9 a 11 centímetros. Então, o meu desvio padrão seria de 1 centímetro. Quanto maior o desvio padrão, mais larga vai ser essa normal. Tá? O Z é utilizado, então, quando a gente conhece o desvio padrão da população. Tá? Quando a gente não conhece o desvio padrão da população, a gente vai utilizar a distribuição T de student. Tá? Aqui tem uma curiosidade, porque esse nome. Tá? E ele vai depender do número da amostra. Tá? Quando a gente não conhece o desvio padrão da população, a gente vai pegar essas medições para um N menor do que 30 e fazer calcular o S, tá? Que é o desvio padrão da amostra. Como? Calculando o desvio padrão dessas medidas e dividindo por esse S aqui seria o desvio padrão das medidas e a incerteza padrão vai ser o S dividido por raiz de N. Aqui novamente a questão da distribuição T de student, como que ela se comporta.
E aqui então, ao invés da gente usar o desvio padrão conhecido, a gente vai utilizar o desvio padrão estimado. Então, o desvio padrão da amostra, eu chamei de SA antes, mas pode ser SPA, vai ser o desvio padrão calculado dividido por raiz de n, porque a gente trabalha com o desvio padrão da média. Novamente tem as tabelas, distribuição T de student. E agora a pergunta é, eu tenho o desvio padrão S de 0,9, N igual a 10 e um valor médio de 25,3 graus Celsius. Qual a probabilidade da temperatura estar entre o intervalo de 24 e 26 graus? Primeiro a gente tem que calcular o T, por essa equação ali. Deixa eu só ver aqui. Não tem essa resolução, mas eu vou trabalhar ela aqui com vocês. Então, primeiro eu tenho que calcular o T, que vai ser o 25,3 graus Celsius menos... eu tenho que calcular o T para 26 graus, que vai ser igual a 26 menos 25,3 dividido por S, que é 0,9, sobre raiz de 10. Aqui eu vou encontrar um número. Daí eu vou lá para a tabela, vejo qual que vai ser esse número, procuro ele aqui na tabela. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só que eu tenho que dar um intervalo de confiança também. Então aqui nesse caso vamos usar um intervalo de confiança de 95%. Ou não, deixa eu ver. Não, aqui não. Aqui não tem que dar intervalo de confiança. Aqui eu quero descobrir a probabilidade. Então eu vou encontrar um valor. Daí eu vou ver quanto que vai dar esse T e vou vir buscar aqui na tabela. Eu não calculei ele, eu devia ter calculado antes da aula, mas amanhã na aula 5 eu não resolvo. Daí eu vou ver, por exemplo, deu 95%. Digamos que dê, sei lá, para 10, eu vou vir nessa linha aqui. De n menos 1. Que é a 9, a linha do 9. E vou procurar qual o valor mais próximo do que eu vou calcular ali. Depois eu vou calcular para 94. 94 não, 24. Eu calculo para 26 e verifico qual que é a probabilidade de digitar de menos infinito até 26. Depois eu calculo a probabilidade de digitar de menos infinito até 24 e a probabilidade de estar entre 24 graus até 26 graus Celsius vai ser igual a probabilidade de estar de menos infinito até 26 graus Celsius menos a probabilidade de estar de menos infinito até 24 graus Celsius. Porque daí eu vou pegar essa região aqui dentro. Eu vou calcular a probabilidade de estar daqui até aqui, depois de menos infinito até 24, calcular essas duas áreas, faço uma área menos a outra e encontro a probabilidade de estar de 24 a 26 graus Celsius. Dá para calcular aqui T para 24, T para 26 e depois encontrar os valores ali e fazer as subtrações. Amanhã na aula eu faço esse exemplo aqui. Vocês podem tentar fazer. E um intervalo de confiança é o processo inverso. Como é que a gente vai trabalhar com isso? O intervalo de confiança consiste em um número fixo, positivo, menor do que 1, que representa a probabilidade de um determinado parâmetro da população estar compreendido entre dois limites. Então se eu pegar a média e um desvio padrão,
eu tenho 68,3% de confiança de que o meu valor medido vai estar dentro dessa estimativa. Se eu pegar agora dois desvios padrões, eu vou ter 95,4% de confiança de que os valores medidos estão dentro dessa estimativa. Se eu pegar três desvios padrões em relação à média, eu tenho 99,7% de confiança de que o valor medido estará dentro dessa estimativa. É isso que é feito nas pesquisas eleitorais, por exemplo. Um candidato tem 44% das intenções de votos, mais ou menos 2%. Digamos que isso corresponda a dois desvios padrões em relação à média. Daí a gente pode afirmar que essa pesquisa possui um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, que em 95% dos casos, o valor medido, o valor esperado, estará dentro desse intervalo de confiança. Tá? Dentro dessa margem de erro. Então aqui está uma representação, assim, se tu tiver, por exemplo, eu falei ali para vocês, um valor médio mais três desvios padrões, nos dois sentidos, tu tem um nível de confiança de 99,7% e um nível de significância, que é a probabilidade de estar errado, de apenas 0,3%. Tá? Assim por diante. Então, como é que a gente vai calcular o intervalo de confiança? O intervalo de confiança é dado, então, tu vai calcular a média e mais ou menos o erro. Tá? E o erro vai ter esse intervalo de confiança. Então, o erro vai ser, aqui utilizando uma distribuição Z com uma cauda de alfa sobre 2, ou seja, ele calcula a média aqui, alfa sobre 2, para pegar qual seria o intervalo de confiança dentro dessa área aqui. Tá, então o que ele faz? Ele pega esse multiplicador, tá, e vai multiplicar pelo desvio padrão, que é o sigma dividido por raiz de n. Tá? Então, aqui eu vou saber quantos desvios padrões o meu erro está distante da média, e eu consigo estabelecer um intervalo de confiança. Se eu tenho o erro máximo que eu quero calcular, eu consigo utilizar esse valor para descobrir qual é a amostra, o número de amostra necessária para eu ter o intervalo de confiança e o erro máximo permitido. Se ele for menor do que 30, a gente vai utilizar P de student e o grau de liberdade é N-1. Tá, vamos ver um exemplo aqui, um exercício. Tá, aqui ele é bem completinho. Então eu tenho uma amostra de 25 elementos. É no exemplo que essas coisas ficam claras. E a sua média amostral, então o x médio é 150. E o desvio padrão amostral, vou botar aqui embaixo, n igual a 25, x médio igual a 150 e o s igual a 10. Representa um intervalo de confiança com nível de 90%. Então, o meu intervalo de confiança tem que ser de 90%. Bom, como a amostra é menor do que 30, a gente tem que utilizar a distribuição T de student. Se a gente deseja um intervalo de confiança de 90%, o que a gente tem que fazer? Então, a gente vai pegar a tabela T de student, tá, com alfa sobre 2. Então, aqui está o alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Então, 1 menos alfa é o intervalo que a gente deseja medir. Tá? Então, aqui a gente quer 90%. Então, 1 menos alfa é igual a 90%. O que significa que 1 menos alfa é igual a 0,9. Então, alfa vai ser igual a 0,1. Ou seja, alfa sobre 2 é 0,05. O que significa? Que a gente tem um valor central, tem 45% dos valores para cá,
45% dos valores para o outro lado e 5% dos valores nas caudas que a gente vai desconsiderar. Então aqui tem os 90%. Tá? O número de graus de liberdade, que é n-1, é igual a 24. E o nível de confiança, a gente quer alfa igual a 0,1 ou alfa sobre 2 igual a 0,05. Depende qual é a tabela que a gente vai utilizar. Se a gente utilizar uma tabela onde é dado o multiplicador do t-students por alfa sobre 2, que é o caso dessa tabela aqui, a gente vai pegar 0,05, os graus de liberdade, que é 24, e buscar aqui nessa linha qual é o multiplicador. Deu 1,711. Tá? Que na real é 1,7109 o valor aqui, mas aqui está arredondado. Então a gente tem o valor médio, que é 150, mais o multiplicador, que a gente busca da tabela, 1,711, vezes o desvio padrão amostral, dividido pelo raiz de n, que vai ser o desvio padrão da média, e a gente encontra esse valor aqui de 150 mais ou menos 3,4218. Tá? Então, como é que a gente lê a resposta? A probabilidade dos valores medidos estarem entre 146,57 até 153,42 é igual a 90%. Tá? Ou seja, a gente tem um valor médio de 150, com um intervalo, uma margem de erro de mais ou menos 3,42, com um intervalo de confiança de 90%. Tá? Então aqui tem um resumo. Se for um valor maior do que 30, utiliza-se a coordenada z. Se for menor do que 30, coordenada t. Tá? Então, como exercício, que é a parte 2.1 da tarefa 4, vocês já têm a parte 1, que são os exercícios da aula passada, resolver o exercício 5 do estudo dirigido 4. Ok? Vou gravar mais uma aula agora sobre incertezas, são as aulas daí da semana. Um abraço, até mais.